das pessoas e fala, nossa, quantos poderiam, né, estar aqui, mas e a gente conversando, né, que as pessoas estão sendo roubadas no tempo, nos problemas do dia a dia, nas finanças, na saúde, e aí acaba se afastando de vir para o culto da palavra. Então ali quando a minha irmã ministrando ali, depois quando a minha irmã chegou para ver o culto, ela falou a mesma coisa que a gente estava conversando lá fora. E teve um momento que ela falou das virgens. E aí o Espírito Santo falou, no dia que você tiver uma oportunidade, você vai trazer essa mensagem. Eu falei, amém, amém, amém. Isso queimou no meu coração e eu tive uma oportunidade hoje. E a gente vai ler aqui, irmãos, porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tinha um jeito, né? Uma forma peculiar de falar com cada um, de trazer uma mensagem. E dessa forma, eu admiro muito sobre parábolas, né? E essa parábola me chamou muita atenção. Então vai dizer assim, 25, Mateus 25. Portanto, o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para o encontro com o noivo. 5 delas eram sábias, mas as outras 5 eram inconsequentes. E as que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. No 4. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviram um grito: eis que o noivo vem, sai a seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do seu azeite, porque nossas candeias estão se apagando. No 9. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e compram. No 10. Mas saindo elas comprar, chegando o noivo, as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Amém? Irmãos, antes de chegar... Alô? Irmãos, antes de chegarmos na parte das virgens, do noivo, eu não sei vocês, mas eu não fui criado num lar cristão. Pelo contrário. E eu lembro que quando eu morava lá no interior na Bahia, eu lembro que eu tinha uns 5 anos de idade e a minha mãe foi convidada a ir numa igreja e ela foi a essa igreja e lá ela ouviu a palavra entrou no coração dela, ela levantou as mãos e aceitou Jesus ali. E eu estava com ela nesse dia, eu era muito novo, mas eu me lembro de alguns flashes assim. E aí eu também fiquei animado, né? E aí a minha mãe chegou em casa, falou com meu pai, Zé Domingos, que hoje é convertido, né? Mas antes ele falou assim: ei, quer dizer que agora você é da igreja, você é crente? Eu sou crente, aceitei Jesus e está tudo bem. Aí ele falou: então tá bom, então a partir de hoje você não vai mais para a praia, essas roupas que você tem muitas aí, pode jogar tudo fora, e eu não vou para a igreja. Se você quiser ir, eu vou continuar com a minha vida andando. E aquilo ali entrou no coração da minha mãe, ela se entristeceu e ela acabou não indo mais para a igreja. E eu com os meus vizinhos, eles me chamavam e eu ia. E eu lembro que era algo tão bom para mim que eu deixava de ir na praia. Muitas vezes meu pai ia porque eu queria ir para a igreja. E aí meu pai falou para minha mãe: ei, para, porque esse menino está ficando fanático. Vamos tirar ele dessa igreja aí, porque essa igreja é tudo, o pessoal é tudo louco lá, enfim. E muita coisa aconteceu até hoje ela está aqui.
Mas resumindo, irmãos, o que eu gostaria de passar para os irmãos, tem um processo até você conhecer, até se você se tornar noivo. Porque muitas vezes você escuta a palavra de Deus, ou por algum seu vizinho, ou por seu parente, e aí você fala, não, hoje não, mas um dia eu vou. Hoje não, mas... Aí, geralmente é uma época que aperta as coisas e você fala assim, eu vou lá conhecer, vai. Estou tão aqui plantado, talvez vocês sabem que Deus existe, né? E eu vou lá porque eu quero. E aí começa o processo. Você vai até a igreja, você escuta a palavra. Essa palavra, muitas vezes, ela entra no seu coração, ela te transforma. E você se anima com aquilo e você fala assim, eu gostei. Mas aí você não vai. E aí quando aperta de novo, você fala, hoje eu vou. Vamos, eu vou. Chega lá, você começa a ouvir de novo. E aí vem o louvor. E aí vem os irmãos que te abraçam, né? Pelo menos na teoria é para ser assim. E aí você se sente acolhido e você fala, eu quero um pouco mais disso. E aí você começa a buscar mais. E aí você começa a ter curiosidade. E aí é onde você começa a ter curiosidade de conhecer o noivo. Glória a Deus. E por meio de... Cara, eu sempre ouvi falar de Cristo Jesus, que Ele morreu por nós, que Ele derramou o sangue dele por nós. E eu quero mais disso. Quando eu assistia filmes evangélicos, irmãos, eu mesmo não conhecendo assim, a palavra, eu me emocionava muito com aquelas coisas, né? Quando Jesus falava ali, pregando, né? No sermão das montanhas, na montanha, e eu me emocionava muito. Então, eu acredito que cada um aqui tem uma história, como que foi o processo até chegar no noivo. E aí, irmãos, chega uma fase que quando a gente pensa em noivas, né? Você já imagina o quê? As vestes brancas, né? Você já imagina, né? E aí, irmãos, quando você começa a buscar o Senhor, você começa a ser transformado. E uma das coisas são as suas vestes mesmo. O seu modo de andar, o seu modo de vestir, o seu modo de olhar, o seu modo de ver o mundo. Porque enquanto você não conhece, você vê o mundo de uma forma como todos lá fora. E quando você está buscando a palavra de Deus, você começa a ver um outro lado. Você começa a ver, aquilo que eu achava que era certo não é tão certo. Aquilo que a maioria pensa já não é tão assim. Então você começa a mudar. Você começa a ser transformado. E aí chega um momento que eu acredito que a maioria aqui já entregou a vida para Cristo, né? Já foi batizado. E aí tudo começa a mudar. Amém, irmãos? Só que até chegar no banquete, aqui onde fala no finalzinho, tem um processo. E muitas vezes nós somos roubados nisso. E o que essa parábola ela nos ensina, primeiro, a gente precisa estar sempre vigilante. Aleluia. A salvação é individual. Glória a Deus. Não adianta você vir para a igreja e você olhar para o irmão que de repente está no erro e continua vindo. Ou para a veste da irmã que está ali. E isso acaba te atrapalhando. Então aqui a palavra nos mostra, ela nos diz, ela nos ensina que é individual. A busca é individual. Eu marquei aqui, irmãos, a lamparina simboliza fé e obras. O óleo simboliza o Espírito Santo e a graça que mantém viva essa fé. Então, num certo momento da sua caminhada, você para e pensa, o noivo está demorando para vir. Porque a sua caminhada, você fala assim, muitas vezes você tem a dúvida, Senhor, mas quando o Senhor vai? Eu tinha essa dúvida, né? Quando que o Senhor vem? Quando que o Jesus volta? Né? Porque isso já vem de tantos anos para cá, desde o começo, né?
Só que o Espírito Santo ali entrou no meu coração e ele falou: ó, o mundo, Jesus volta para aquela pessoa, para o noivo, para a noiva, quando ele morre. Então, no momento que a pessoa morre, Jesus voltou para ele ali. Só que o nosso erro é pensar que hoje eu não vou buscar, hoje eu não vou ficar atento, hoje eu não vou me alimentar da palavra, buscar aumentar o meu óleo ali para que essa chama continue acesa no meu coração, porque tanto problema, é enfermidade, muitas vezes dificuldade financeira, que você fala assim: Senhor, o Senhor não está olhando para mim. Muitas vezes é um parente seu que você quer trazer para casa do Senhor para conhecer a Cristo. Só que você fala assim: Pai, está demorando tanto. Só que Ele é o dono do tempo. É Cristo que é o dono do tempo. Nós não controlamos o tempo. É Ele que controla o tempo. É Ele que controla. E nessa parábola Ele nos ensina tudo isso. Ele nos ensina que a gente devemos se posicionar, se manter firme, marchando, irmãos. Muitas vezes não é correndo, não é fazendo as coisas com pressa, não é, se eu quero fazer isso aqui, o pastor precisa fazer esse altar, já vamos ajudar, vamos pegar o dinheiro, vamos cobrar os irmãos ali para poder trazer mais mantimento para casa do Senhor, para poder crescer o ministério. Não é assim. Tudo é no seu tempo. Deus vai trabalhando no coração de cada um. Aleluia. E aí, conforme o tempo vai passando, irmão, você vai vendo, você vai tendo experiência com Cristo, e isso vai te trazendo paz no coração. E essa paz é só o Espírito Santo que nos dá. É só Ele que nos conduz. E a gente olha para a palavra e fala: Senhor, eu não quero ser igual aos outros, eu não quero ser igual a muitos lá de fora. Porque quanto mais você olha para a palavra e vê histórias da palavra, profetas, até do próprio Jesus mesmo, que ele buscava em oração, que ele jejuava. Então ele é nosso maior exemplo. Eu não sei vocês, irmãos, mas talvez hoje, numa noite de quarta-feira de jogo, eu antigamente era muito ligado em jogo. Jamais eu perderia um jogo para nada. E aí, lá fora, as pessoas podem olhar para nós aqui, até os nossos próprios familiares, e falar assim: cara, estamos ficando loucos, esse pessoal aí. Porque o que tem perder um dia de culto? Muitos lá fora estão parados ali, vibrados, olhando aquela tela ali, se alimentando daquilo. Amém, não tem problema. Mas nós temos a escolha de estar aqui, de ouvindo a palavra, independente de quem esteja pregando, se é o pastor, se é a pastora, se é uma irmã, se é independente. Porque a palavra, o que transforma é o Espírito Santo. A palavra ela é dita, Deus usa todos, qualquer um que esteja disponível. Basta a gente erguer as mãos e falar: eu estou disponível, Senhor. Me usa para as minhas fraquezas, me usa mesmo sendo imperfeito. Dá aquele friozinho na barriga, dá um medo. Mas quando você entende que não é você, é o Espírito Santo, é a palavra, então isso te conforta. Então aí você olha, você lembra, aí quando você vê aqueles parentes seus te acusando, fala: pô, mas por que você está na igreja? Você não pode faltar um dia, tal, não sei o quê. Mas aí, e quando for chamado? E quando Jesus falasse: aí, o noivo está vindo, como é que está o seu azeite? Como é que está o seu fogo? A sua chama? Ela está se apagando ou ela está acesa e você tem um estoque de óleo? Eu creio, irmão, que hoje aqui nós estamos buscando esse estoque. Nós estamos buscando esse estoque. Porque é igual como eu falei aqui, a gente não sabe a hora. Aleluia. A gente não sabe o momento. E eu lembro da palavra de Daniel quando eles armaram, o pessoal armou uma armadilha para Daniel. E ele era, como todo mundo estava se prostrando lá diante da estátua, ele falou: não, eu vou buscar, eu vou orar ao Senhor. Eu tenho um compromisso com o Senhor. Hoje eu e você aqui estamos falando assim: ei, nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso com o Espírito Santo. Nós temos um compromisso com a palavra.
Isso nos fortalece e nos traz uma alegria, irmãos. É uma alegria que não tem explicação. E eu me sinto honrado de ter a oportunidade de poder participar disso. De poder estar num lugar, numa casa, onde é incentivado a você aumentar e buscar o seu óleo, buscar em oração, em palavra, em jejum, onde você é estimulado a isso, onde você é estimulado a fortalecer ali, a se encher. E aí a lamparina significa, simboliza fé e obras, fé e obras. E aí a gente veio ontem aqui numa reunião com o pastor Wellington. E aí, irmãos, ele começou a falar de um projeto de crianças, porque criança é o foco. Hoje crianças é o foco do inimigo. Precisa ser o nosso foco também. Só que daí você olha as circunstâncias, você fala assim, cara, mas a igreja é tão pequena, com poucos membros. Como que a gente pode? Só que daí vem essa chama no seu coração e fala assim, ei, se nasceu no coração de alguém, meu pastor, é porque Deus já preparou. Aleluia. Deus já preparou o ambiente, Deus já preparou o local, Deus já preparou as crianças. E não adianta a gente achar que a gente, nossa, mas eu não posso. E, cara, fique em paz. O que você puder fazer, você faz. A gente pode ajudar a obra pintando, limpando, apresentando a obra para alguém que tem posse, tem financeiro para poder ajudar. Porque nós não podemos ser negligentes, irmãos, porque a gente olha para a nossa dificuldade e fala assim, pô, cara, Deus sabe, o Senhor sabe, Deus, a minha dificuldade, como que é, para poder manter minha casa, minhas contas. E aí você fala assim, eu não vou poder entrar, não vou poder participar. Mas, irmãos, um dia o Espírito Santo falou no meu coração. Eu estava varrendo a calçada, e aí tinha o espaço da minha casa. Eu já falei isso aqui, mas teve alguns irmãos que não ouviram, vou repetir. O espaço da casa ali, e aí 2 casas para lá, estava uma sujeira, aqui para cá, uma sujeira. E aí eu vou limpar aqui minha porta. Pai, peguei o lixo. E aí o Espírito Santo falou assim, ei, limpa mais umas 2, 3 casas para lá, umas 2, 3 casas para cá. Aí eu falei, mas por quê? Vou limpar a porta dos outros? Só que, irmãos, antes de eu limpar a minha parte, já veio um vento e trouxe a sujeira de lá para a minha porta. Aí lá vai eu limpar 3 casas para lá, 3 casas para cá. Muitas vezes, irmãos, a gente hoje pensando assim, negligenciando, falando assim, filho dos outros, cara, cada um com seus filhos. Não. Esses filhos vão crescer, vão virar adultos. E esse ambiente aqui onde você mora, eles são por aqui. Então, se você não ajudar que a palavra chegue até eles, é eles que vão ser amigos dos seus filhos, dos seus netos. E aí? Você sai aqui no farol igual eu fui roubado aqui no farol aqui da Parada de Itapas 2 vezes, outra vez no Cantagalo. Então, se a gente pode fazer algo, se a gente pode transformar, nem que seja uma vida, adotar uma vida ali, que nem o pastor falou, gente, que for 50, 100 reais você adotar e depositar ali e ajudar a adotar uma criança dessa forma, amém, irmãos, vamos abraçar. Eu estou falando para a gente dar aqui o máximo que a gente não pode, não, a gente vai no nosso limite, Deus prepara o resto. Isso daí é obra, é a lamparina, que é obra. Lembra que é individual. Eu não posso olhar para a minha irmã já e falar, se ela não fizer, eu não vou fazer. Vou olhar para a minha esposa e não vou fazer. Aqui ele fala de 5 noivas, né? 5 prudentes, 5 imprudentes. 50%. E na palavra diz que quando o Senhor vir, 2 vai estar no campo, 1 vai subir, um vai subir, um vai ficar. Então é 50%, e é individual. Em outras palavras, o Senhor ensina a nós usar o nosso talento para que prospere, para que chame mais, para que venham mais. Então, essa palavra que entrou no meu coração, quando eu estava orando ao Senhor, eu falei, Pai, eu gostaria tanto de falar da forma que eu estou ouvindo, porque é tão lindo, é tão perfeito quando você está ouvindo ali, o Espírito Santo falando, sim. Eu falei,
Nossa, eu quero falar assim, porque se eu falar assim as pessoas vão entender, né? Mas não é assim que funciona. Eu escrevi 3 folhas, irmãos. Mas eu não estou lendo, não tem como. Porque Deus quer falar com cada um aqui de uma forma diferente. Eu vi numa conversão se ele cantava rap, não lembro o nome dele agora, mas ele se converteu de uma forma tão real, ele era nas drogas e estava transformado ali, e Deus curou ele através de umas irmãs, foram na casa dele, e ele se transformou ali, e ele fala com os irmãos assim, tipo, então irmão, ó, vai por aí que é o seguinte, aí você vai cair, tá? De uma forma tão... Aí chega outro pastor e fala, não, na verdade a palavra, cara, cada um tem uma forma de falar, Aleluia. cada pessoa tem uma maneira. Mas o importante é a gente realmente, ó, eu estou aqui, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aumentar o meu estoque de azeite. Eu quero deixar a minha lamparina acesa. E eu creio, irmão, que cada um que está aqui está buscando isso. Da maneira mais simples possível. Outros com mais força, outros com mais ousadia, outros mais tímidos. Mas Deus sonda o coração de cada um. Deus sonda o coração de cada um. Deus sonda o meu coração, sonda o coração da minha esposa, sonda o coração de todos aqui. Mas de uma coisa eu creio. Eu tenho fé nesse ministério. Eu sinto no meu coração que almas vão ser transformadas, vão ser mudadas, vão ser alcançadas, vão conhecer a Tua palavra, vão ter sede da Tua palavra. Mas não é através de você falar assim, ei irmão, ó, porque Deus é isso aqui. Ei, não, viva. Nós temos que viver a palavra, o mesmo modo que está aqui. Tem que ser lá na minha casa. Eu tenho que começar pela minha casa, com o meu jeito de ser. Porque se eu subir aqui e falar algo, e ir lá em casa fazer outra coisa, a minha esposa vai falar, opa, meu filho vai falar, ei. A minha filha Larissa falou, opa. O meu vizinho do lado eu falei, quem é esse cara? Como assim? Então, em vez de você aproximar, você vai repelir, você vai afastar essa pessoa. E eu creio que não é isso que Deus nos ensina, não é isso que a palavra nos mostra. Nós precisamos realmente, todos os dias, irmãos, todos os dias, buscar alimento espiritual, nos fortalecer com palavra, com oração, com jejum, com busca, com adoração, com obra, porque é isso que vai fazer a diferença. Onde a gente entrar, onde a gente pisar as plantas dos nossos pés, vai transformar e vai alcançar famílias, vai alcançar vidas, vai alcançar jovens. Eles vão olhar e vão falar assim, pô, meu irmão, eu passei por isso também. Eu também fui convidado para uma igreja, meu Deus, o Senhor falou no meu coração, e eu também passei por isso, e eu quero conhecer mais desse Cristo. E aí, conhecer mais, leva a curiosidade de busca, de adoração. E aí é onde o ministério cresce. E aí é onde você vai participar do banquete, porque aqui na palavra fala assim, elas foram humildes, porque elas pensaram, pô, eu não tenho azeite aqui, mas eu vou procurar com as outras 5 e não tinha o azeite. Elas falaram assim, se eu der o azeite para você, se eu ir lá buscar na minha esposa, ela vai faltar para ela, porque não vai, nem eu nem ela vai ficar, então cada um vai buscar. Então a busca é individual, realmente. Tudo vai ter um processo, tudo vai, até você chegar no banquete vai ter um processo, você vai passar por coisas, por dificuldades. Você vai passar por muitas vezes enfermidade, por falta de dinheiro, mas o Senhor está nos ensinando que Ele está conosco, Ele está de olho em tudo que está acontecendo. E isso, irmãos, vem acontecendo na minha casa, na minha família, e eu creio que vem acontecendo em muitas famílias aqui. Muitas famílias, porque infelizmente, quando você olha quantas pessoas, quantas almas podem vir, podem se achegar e não estão aqui por conta que estão paradas, presas numa enfermidade, presas ali numa dificuldade, está perdendo o seu tempo com isso. E aqui nos ensina também que realmente, quando a gente se apega a isso,
a nossa candeia vai se apagando, e vai se apagando, e vai se apagando, até realmente nos tirar da presença do Senhor. Assim como um dia também eu saí da presença do Senhor, porque foi se apagando, e eu cheguei a um ponto que eu falei, eu acho que eu estava errado, eu acho que eu não consigo, eu acho que Deus, eu sei que Deus ele é o maior, mas eu sou incapaz. Eu sou incapaz. Irmãos, não é isso que Deus nos ensina. Ele nos escolheu, Ele quer nos usar. Cada um aqui, de cada forma. Só basta a gente erguer nossas mãos e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui, Espírito Santo. Me transforma, me muda. Ajude-me a alcançar outras vidas. Primeiro alcançar meu lar, depois alcançar a vida dos meus vizinhos, dos meus parentes. Isso, hoje com 43 anos, eu olho para trás e falo assim: Senhor, como eu gostaria de estar vivendo isso bem antes. Mas não é assim que funciona, irmãos. O trajeto também nos ensina. O trajeto nos ensina. Se hoje eu estou aqui com a experiência que eu tenho hoje e com a experiência que ainda vou adquirir aqui em nome de Jesus, foi porque eu passei por outras coisas lá fora. Eu passei por muitas coisas lá fora. Então, irmãos, eu espero que foi curta a palavra, mas foi o que Deus colocou no meu coração. Eu espero que os irmãos tenham entendido. Da forma que o Senhor falou no meu coração, se eu fosse falar aqui ia demorar mais de hora. Mas eu procurei resumir e trazer do meu jeito. E eu agradeço sim a oportunidade que os pastores estão me dando a minha casa, a minha família e a cada um de vocês aqui também, pela presença, por estar aqui, se alimentando da palavra. Eu creio que a palavra ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia, graças e paz a todos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Que você possa ser como as vítimas que estão posicionadas, esperando o noivo. Uma oportunidade foi dada para que elas fossem buscar o azeite que estava faltando. E elas foram, mas não deu tempo de voltar. Elas entenderam: opa, nós precisamos buscar azeite para acender as lâmpadas, porque era o princípio ali. Mas não deu tempo de voltar. Nós possamos entender. Talvez não tenha tempo amanhã. Talvez não tenha mais tempo daqui a alguns minutos. Você entender que você precisa estar posicionado na presença de Deus, esperando o noivo, que é Jesus. Se você sair do posicionamento para buscar qualquer outra coisa, ou buscar o que é necessário agora, mas tardiamente, você pode não ter mais tempo. Então a palavra é: busque agora. Busque este azeite, esta presença de Deus agora. Não deixe para depois, porque ninguém sabe a hora. E o dia que o Senhor virá e não vai ter mais nenhuma oportunidade para nós. Que nós possamos estar atentos para isso. O dia e a hora e a oportunidade é já. É agora. Estar posicionado e tendo cuidado para não faltar azeite, para não faltar a presença de Deus. É uma vida constante. Constante. Elas estavam ali, mas não perceberam que o azeite ia acabar, e acabou. Você precisa perceber: está acabando
a segurança, a certeza em Deus, a paz em Deus, comece a orar, comece a buscar mais e mais. Tenha uma vida constante, sabendo que você foi chamado para estar posicionado, esperando Ele o tempo todo. Esperar o Senhor o tempo todo. Este é o alerta para a igreja. Não se deixar levar por coisas, por destinações que nos levam a não esperar mais, nos levam a não crer mais que Ele virá e que Ele vai querer nos achar no lugar. E se Ele não nos achar no lugar daqueles que estão esperando, Ele não vai poder nos acolher, não vai poder nos salvar. Nós precisamos estar no lugar aonde Ele vai se manifestar. Você possa estar atento para isso em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Estaremos aqui na sexta-feira, mesa de homens e mulheres. Sábado, culto de jovens, a partir das 19 horas. Domingo pela manhã estaremos adorando ao Senhor. Depois eu vou fazer um vídeo explicativo sobre a reunião que tivemos ontem, do projeto social, para que todos possam entender, para aqueles que não estiveram aqui possam entender o projeto. E a igreja vai se movimentando. Projeto para aqueles que estão na presença de Deus é projeto. Para quem não entendeu o propósito de Deus, vira só um trabalho qualquer, mais um esforço. Mas para aqueles que entendem que cada projeto que o Senhor levanta é para que você se movimente por fé e em autoridade em Deus para frutificar, então você entende que estar nas suas mãos não é um trabalho, não é um esforço, não é um cargo, não é um peso, mas é um projeto de Deus para que você flua em nome de Jesus. Muitas outras coisas vão surgir para que a igreja se movimente. E a igreja que está firmada na palavra, ela vai sempre se movimentar para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Mais alguma coisa? Mais alguma vez? Não? Quarta-feira que vem, culto bíblico, prova para quem estava aqui na aula. Quem não estava também na aula pode vir fazer a prova. E aí, os irmãos vão ajudar. Não falte, não corra da prova. Pode pular. Quem corre da prova não é aprovado, nem é para a prova. Em nome de Jesus. E Deus vai nos abençoando e vamos crescendo em graça e em conhecimento. Porque é para isso que o Senhor nos chama, amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, graça e bondade sobre as nossas vidas. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado sobre cada um que aqui está. Que não falte, Senhor, lamparinas acesas. Que não falte, Senhor, a noiva do Senhor posicionada, esperando a vinda do Senhor. Ó Deus Santo, que a tua igreja não se canse de esperar, que a tua igreja não se canse de buscar azeite, que a sua igreja não se canse de ter uma lâmpada acesa na tua presença, para esperar o movimento do Senhor, para esperar a revelação do Senhor e a grande salvação do Senhor. Aleluia! Ser completada sobre a vida de cada um dos seus filhos. Que a tua igreja esteja posicionada para o grande dia do Senhor. Assim nós cremos e agradecemos nesta hora. Leva, Deus Santo, os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa. E que o nome do Senhor seja exaltado nestes dias, para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Pegue as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças